Graça e paz, amados, sejam bem-vindos a mais um Oleiro Cast que o Senhor tem preparado para nós, para a nossa vida. Oleiro Cast que vale a pena lembrar, que tem como propósito moldar a sua vida e a minha vida, assim como o oleiro molda o vaso. Estou aqui mais uma vez com o meu garotinho, o ministro Paulo Henrique. E aí, Paulo, tudo em bom? Tudo certo, pastor. Tudo Fala, em galera. paz. Espero que vocês estejam nos acompanhando aí nesses encontros, né? E que o Senhor tenha nos abençoado, nos edificado, nos ensinado. Amém. Para a gente aprender mais sobre a pessoa do Espírito Santo nessa semana de Pentecostes, e que a gente vai ter também hoje, inclusive, como tema, né? O Pentecoste, o que o Senhor fez naquele dia, o que foi que o Senhor distribuiu naquele dia. Sim. O que representa esse dia de Pentecostes, o que representou naquela época e o que representa hoje também. Exatamente. Para a igreja atual. Exatamente. E o que foi? Quem vai fazer a pergunta agora sou eu. E o que foi esse dia do Pentecostes? O Pentecostes ele vem sendo celebrado no nosso calendário litúrgico ano após ano, né? Uhum. É um tempo muito importante, mas eu acho, Paulo, que o pessoal precisa relembrar do que de fato aí é o Pentecostes, porque foi algo tão marcante que tem sido apenas lembrado, não tem sido revivido pela igreja. E esse eu acho que é o grande problema da igreja, porque eu creio que a igreja precisa buscar reviver esse dia ao invés de apenas lembrar, não é? Esse dia tem que ser atuante, né, na vida da igreja. E eu acho interessante que o senhor falou sobre no episódio passado. A gente terminou falando, inclusive, de uma obra fundamental, né, do Pentecostes na vida da igreja, que é sobre unidade. Se a gente for olhar lá em Atos 2, as línguas foram distribuídas, né, línguas de fogo ali foram distribuídas para aquele povo, e aqueles que chegaram próximo daqueles 120 judeus que ali estavam reunidos, ou seja, estavam unidos, gregos, pardos, medos. Exatamente. Né, aqueles que foram chegando próximo começaram a escutar, né, eles começaram para eles ali ser revelado o que Deus tinha para a vida daquele povo, e eles começaram a entender uma linguagem espiritual, a linguagem do Espírito Santo ali, uma só voz, um só povo, uma só vontade, um só Deus, e ali existiu sim unidade. Ali é que começa. O interessante, sim, já te interrompendo, uhum, é que eles não escutaram a língua espiritual. Sim. O texto vai dizer que eles entendiam em sua língua mãe. Isso, a língua materna, nesse né? sentido. Da onde eles eram. Então, o cara falava no grego e o Isso. cara entendia na língua aspartama lá. Sim. Né? Enfim. E aí, o que falo como linguagem espiritual nesse sentido não é se confundindo com uma língua estranha nesse sentido. Era uma linguagem espiritual no sentido que se era revelado, ali era uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Sim. Né? Fundamentado não no acaso, mas numa promessa. Numa promessa, perfeito. Que a gente já falou bastante disso aqui. Exatamente. Né? E aí, nessa ação sobrenatural do Espírito Santo, por isso sim, uma ação espiritual, né? Mas essa língua espiritual, nesse sentido, não era uma língua estranha, mas uma língua muito bem conhecida por aqueles que estavam ali, chegando próximos, e que ali estava sendo falado o que o Espírito tinha para falar para aquele povo. Sim. Naquele dia. E o interessante é que tudo que a gente falou até aqui, tudo, nesses episódios que a gente já falou, gravou, compartilhou aí com a igreja, tudo converge exatamente para esse dia, porque foi o propósito desse primeiro Oleiro Cast, foi falar sobre o Pentecostes. Isso. Foi falar sobre esse dia, né? E tudo que a gente falou, a gente vem fundamentando, vem preparando esse fundamento para esse dia, para a gente concluir com esse podcast, que não vai ser o mais longo de todos, nem vai ter um conteúdo assim inédito. Por quê? Porque a gente só quer concluir realmente para que próximo domingo, né, a igreja ela esteja realmente vindo cultuar o Senhor, ou indo cultuar o Senhor,
com a convicção do que foi e do que pode ser o dia de Pentecostes na vida dela. Não é? E esse dia de Pentecostes, ele é marcante porque não foi algo que foi inventado ali para a igreja de Atos. Não. Fazia parte do calendário judaico e das 3 festas mais importantes judaicas. Isso. Uma delas era Pentecostes, que era a celebração da colheita, que era algo maravilhoso que acontecia naquela época, porque existia também uma bênção sobre isso, né, que o Senhor faria a terra ser fértil, as árvores, as plantações, e quando eles coletavam tudo isso, então em unidade, eles celebravam essa festa. E por isso que convergia muita gente de outros lugares, porque era uma festa de colheita, era uma festa de celebração, era uma festa realmente das primícias ali, dos frutos, de tudo aquilo que Deus tinha feito brotar. É por isso que Paulo usa essa linguagem muito. Jesus usa muito a linguagem de agricultura, porque era algo muito comum, era a cultura da época ali, né? Então essa festa da colheita, que era o Pentecostes, e que hoje a gente vê muito, né? Tem uma cultura aqui na nossa região, por exemplo, nordestina, de plantio de milho, que eles plantam milho em tal época, exatamente porque eles tradicionalmente entendem que quando plantam em tal época, eles vão colher na época correta para que a gente possa desfrutar da colheita do milho agora no São João, né, nesse período junino que a gente vai entrar nele. Isso. Então não era muito diferente. O Pentecostes era esse dia que celebrava-se essa colheita. Então eles se juntavam e foi nesse dia de colheita, nesse dia de celebração daquilo que o Senhor fez crescer, que houve o cumprimento de outras promessas, né? Na verdade, de uma promessa que foi predita por vários profetas. Isso. Né? Que era a promessa, e que foi a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre o povo do Senhor, e que essa promessa desencadeou no nascimento da igreja. Fato, antes que você me pergunte, que você é bom nisso, né? Que há uma discussão se a igreja nasceu ali ou se a igreja nasceu quando Jesus soprou sobre os seus discípulos o Espírito, mas a maior defesa comum entre todas as visões aí do cristianismo e da teologia é que realmente a igreja nasceu no dia de Pentecostes, em Atos 2, quando o Espírito foi derramado sobre todo o povo ali, sobre aqueles 120 discípulos, e que também ali houve a manifestação do Espírito Santo de Deus, revestindo não só ali para um cumprimento de uma promessa, como também revestindo a sua igreja de poder para atuar e cumprir sua missão no mundo. O que poderíamos falar num caso de testemunhar, né? De Porque testemunhar, aí em Atos 1:8 fala, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Né? E aí ele fala de locais, e esses locais que ele fala, Judéia, Samaria, Jerusalém, né? E os confins da terra, está falando do globo terrestre, né? Onde tiver gente, vocês serão minhas testemunhas. Onde tiver nação, povo, né? E esse poder é derramado ali naquele dia de Pentecostes. E o que é interessante também falar sobre colheita é que logo depois, na leitura de Atos 2, no finalzinho, 42, 46, o versículo, na verdade, final, né, que finaliza esse capítulo 2, fala que Deus vai acrescentando e acrescentando para a igreja primitiva, ou seja, a primícia. Dia após dia, os que iam sendo salvos, na verdade. Perfeito. Ou seja, ali existia uma grande colheita. Exato. Os que iam brotando, vamos dizer assim, né? E que eles iam brotando através de um testemunho. Exato. Um testemunho de uma igreja que era uma. Isso. Né? Isso. Quando eu falo uma, não é a palavra justamente está trazendo em relação à comunhão, unidade, né? Isso. Não há um cenário mais propício nos dias de hoje, inclusive, para um derramamento do Espírito Santo, senão a unidade. Não é? Porque o Pentecoste, ele vai, no resumo, como você falou bem na introdução de tudo aqui que a gente já falou, o Pentecoste, a marca principal dele é que o primeiro efeito, a primeira manifestação espiritual do poder de Deus ali no Pentecoste foi trazer unidade. Foi trazer unidade principalmente, e não era uma unidade tendenciosa no sentido de dizer assim, beleza,
o Espírito Santo poderia trazer uma unidade, fazendo com que Paulo conseguisse traduzir a minha forma de falar, a minha língua materna, e aí ia dar a capacidade de Paulo interpretar o que eu estava falando. Não. A unidade era de uma maneira tão importante que Deus fez com que as pessoas se entendessem, se tornassem uma, sendo elas quem elas eram, né? Sem perder a sua essência, o quê? Materna. Não descaracterizou. Não descaracterizou povo nenhum. Foi um como são, né? Foi um como são, fundamentando o que Paulo falaria lá na frente, que a gente terminou Isso. o podcast anterior dessa unidade, sendo um corpo formado por muitos membros, né? Mesmo sendo diferentes, um ligado ao outro e um necessariamente interligados ao outro. E aí, um como eles eram, no caso, as pessoas sendo quem eram, para uma grande comissão. Para né? uma grande comissão, exato. Grande comissão. E aí, essa questão do poder, né? Que essa palavra foi liberada para a igreja, né? Que eles testemunhariam não só com palavras, mas também com poder, ou seja, um poder atuante do Espírito Santo, através da sua manifestação. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor é que se esse poder ele se restringe àquela igreja primitiva, aquela igreja de Atos, ou ele também é um poder atuante hoje? É um poder atuante, sem dúvida nenhuma, hoje. Eu vou falar, fundamentado, logicamente, na minha experiência de vida. Não que eu vou testemunhar aqui, apesar do texto dizer que é para ser testemunha, né? Sim. Mas de testemunhar na questão assim, de como a gente se move, que também é nesse poder, por sermos carismáticos, né? Mas testemunhar com base na própria Escritura, que esse poder é para hoje, porque a grande comissão é para hoje, como também o próprio texto de 1 Coríntios 13, ele vai dizer que haverá sim um dia, e esse dia é quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, em que realmente tudo vai passar, tudo vai chegar ao fim, mas esse dia ainda não chegou. E se esse dia ainda não chegou, é porque esse poder é para hoje, né? O revestimento que o Senhor fez ali no Pentecoste foi um revestimento para capacitar a sua igreja, para que no poder do Espírito ela pudesse se manter nessa caminhada da plenitude do Espírito, porque assim, Jesus se moveu assim. E foi uma promessa do próprio Jesus: vocês farão em meu nome obras maiores do que eu fiz. Cegos serão curados, coxos, mortos serão ressuscitados. Então assim, se Jesus liberou isso sobre a gente, por que a gente vai negar isso? Então, esse poder é para hoje. Agora, o que a gente precisa fazer é tomar posse, é se apoderar dessa promessa que foi liberada para a igreja de hoje. Não é lógico, a gente aqui na nossa igreja tem testemunho de pessoas que foram curadas, que, enfim, Sim. Né, através da oração, através desse poder atuante hoje. Mas não é só para ficar incumbido sobre a vida dos líderes, não é? Então esse poder não foi só também liberado para os apóstolos, mas esse poder foi liberado para todo aquele que é discípulo de Cristo, porque foi o próprio Cristo que disse: esses sinais seguirão os que creem. Os que creem. Então aí ele vai dizendo os sinais, e os sinais são o quê? São a manifestação desse poder que foi derramado no Pentecoste, né? E que se manifestam na nossa vida através de dons, né? Isso, que Através é justamente o assunto que é o assunto central desse podcast. O senhor explicou muito bem o que é a Pentecostes, explicou também que não é algo que foi criado ali naquele momento, mas que já existia sim uma festividade com esse nome, e não foi por acaso que recebeu também essa nomenclatura lá em Atos, né? E também falou um pouco sobre justamente que os dons eles não cessaram. Não cessaram. E aí existe justamente uma doutrina sobre isso, e que a gente já falou, o pastor já falou bem aqui, que é o continuismo, ou seja, que é o que a gente crê. A gente crê, sim. Isso, e o cessacionismo, justamente que foi o que o senhor falou, né, que traz uma teologia de que os dons, né, ou pelo menos alguns dons, eles cessaram, não são mais derramados no povo de Deus hoje, e que essa não é uma linha, uma vertente que a gente segue. Não, de maneira nenhuma. Até porque, por mais que a gente compreenda que a economia dos céus ela seja perfeita, a maneira de funcionar, o modus operandi do céu é perfeito,
Mas o Senhor não é um Senhor que derrama nada pela metade. Então, quando Ele nos enche do poder do Espírito Santo, Ele nos enche completamente. A nossa falha é que, por ignorância, nós muitas vezes nem oramos a Deus pedindo que Ele nos mova nesses dons, e por ignorância, muitas vezes, nós não realmente tomamos posse desses dons. A gente muitas vezes negligencia, a gente vê alguém que a gente ama, doente, muito doente, a gente nos falta fé e coragem para orar e se mover no dom de cura. Deus às vezes coloca no nosso coração, muitas vezes, uma palavra profética, com base na sua palavra, porque a profecia maior, ela está revelada, que é a palavra de Deus. Então, toda profecia que hoje a gente tem que se mover nela, a gente precisa estar baseado na palavra. Não tem nada novo, não. Então, é isso que eu ia perguntar. Se o senhor está falando sobre algo profético, então existe algo novo a ser inventado? Hoje, toda profecia tem que ser com base naquilo que já foi revelado. Então, não dá para profetizar na vida de Paulo uma novidade. Então, não existe uma profecia inspirada? Não existe. Hoje eu posso profetizar, né, liberando textos bíblicos que vão se tornar verdade na vida de Paulo. Ou seja, iluminada. Né? Porque aí é fato que por aí se levanta profeta querendo falar coisa nova, né? E aí, se a gente for olhar bem direitinho, biblicamente falando isso, ele está se colocando não é só acima dos apóstolos, não, nem dos profetas. Ele está se colocando acima do cano bíblico, daquilo que Deus inspirou. Então, a Bíblia é quem diz que tudo que havia de ser revelado e escrito, João não escreve lá, o que foi permitido foi escrito. E se tudo que fosse, que Jesus fez, por exemplo, fosse escrito, então nenhuma biblioteca do mundo caberia. Não é assim que o texto sagrado diz? Exatamente. Então só foi liberada a profecia que tinha que ser aplicada, o que está público. Então, pastor, deixe eu fazer uma pergunta ainda mais pessoal. Certo. Quando o senhor sobe, né, ali estou olhando aqui para o púlpito. Sim. Né, então o senhor vai ali liberar profecias, certo? Sim, que são maneira, palavras que estão é a palavra de Deus ali sendo revelada. O senhor ali está inspirado ou iluminado? Eu estou iluminado, sem dúvida nenhuma. Mas ao mesmo tempo, porque assim, isso confunde um pouco, porque inspiração é algo que não vem do homem, né? Vem de Deus. Mas aí abre uma brecha muito grande para a gente confundir a inspiração que Deus pode nos dar, assim, aquela inspiração assim de dizer assim, uma predisposição para falar de algo, né? E pode se confundir com a inspiração de que ele tem algo de Deus novo para mim. Entendeu? Então, a inspiração, a inspiração de... o Senhor me colocou uma predisposição para tratar sobre esse assunto. Beleza, eu posso considerar isso uma inspiração. Não é porque o Senhor, a sua obra reveladora, que a gente já falou aqui, veio sobre mim e me mostrou que a direção que eu devo pregar para a igreja, ensinar a igreja é essa. Então, eu fui inspirado nesse sentido. Sim. Mas não num sentido inédito. É diferente. Que era no caso o que aconteceu dos profetas, dos apóstolos e tudo que foi registrado, que foi permitido ser colocado no cano bíblico. Por isso que inclusive alguns teólogos vão ter até esse cuidado de sempre ressaltando esses pontos, né? Alguns até preferem utilizar apenas o termo iluminados, né? Por conta justamente para não haver confusão. E é iluminado, não é o iluminismo, né? Que o iluminismo era uma heresia, isso né? aí é outra questão. É iluminado, é a luz do Espírito Santo sobre a palavra. Falo para ter cuidado assim, porque justamente isso no sentido de achar que tem algo novo, algo que Deus revelou. E que hoje tem se levantado muita coisa, né? Desde os tempos antigos e hoje continua, hoje né? Continua muita coisa se levantando novo. Mas assim, voltando para os dons, a gente pode tratar que esses dons, muitas vezes a gente não se move por essa questão da ignorância, por não saber o que é, né? Ou por não usar como convém, porque... E eu acho que a gente deve se ater nesse ponto, agora, nesse momento, Paulo, porque os dons são, primeiro, são um presente de Deus. Significa, né? Dons dom é um presente, é um presente de Deus. Então não é meu, ele me deu, né? Mas diferente de um presente comum, por exemplo, essa camisa, que certamente foi Vanessa que lhe deu, né? E que você usa para si, o dom, ele não é usado para si.
Porque no Pentecoste esse dom foi derramado e ali a gente viu antes na vida de Jesus, via na vida dos apóstolos, dos discípulos da igreja primitiva, que esse dom ele foi derramado e dado para a igreja, para capacitar, para fazer com que a igreja continuasse a se mover nessa plenitude, né? E muitas vezes as pessoas usam mesmo o dom em benefício próprio, né? Usam aquilo que Deus deu para si, para a própria glória, para a sua própria glória, para seu próprio, vamos dizer assim, desfrute, no sentido de que, porque como Deus está usando para abençoar alguma vida, então meio que traz aquela vida como um refém, como sua, né? E aí a gente vê que isso é uma predisposição do homem, inclusive, em querer fazer das pessoas um ídolo ou algo até maior do que elas são. Escravizar a mente daquelas pessoas. De estar ali. Então, assim, tanto pode partir daquele que recebe o dom, como também pode ser uma tentação daquele que recebeu o benefício do dom e aí colocou aquela pessoa naquela posição. Então, muita gente não usa como convém. E muita gente nem... Eu conheci pessoas que tiveram, sim, um encontro com Jesus, receberam dons da parte do Espírito Santo e negligenciavam e negligenciam até hoje esse dom. Né? Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, né? Não negligencie o dom que lhe foi dado por imposição de mãos. Porque a gente pode negar o dom. A gente pode ter recebido, saber que Deus nos deu e não querer usar. Né? Então a gente tem essas características dos dons e que por muitas vezes a gente termina se perdendo, né? A gente esconde esses dons, Isso. E os dons, ele não tem fim em si mesmo. Né? A gente tem que entender isso, porque tem muita gente que, porque vê alguma manifestação de dom em uma igreja, em alguém, em algum lugar, então já compreendem que realmente a glória de Deus está só naquele lugar. E dons não são mais nem menos do que ferramentas que o Senhor deixou para a sua igreja. Então, se a ferramenta ele foi utilizado para o trabalho. Para o trabalho. Não é para ter fim em si mesmo, não é para dizer assim, pronto, agora eu já estou satisfeito. Eu já recebi o que eu tenho de receber e agora tudo certo. Não é isso. É para uma ordem, é para uma questão operacional. E antes de se aprofundar ainda nesse assunto de dons, eu queria que o senhor explicasse, né? E aí eu sei que já pelo avançar das horas da gravação, sem inclusive. Dúvida. Falando sobre dons, a gente sempre vai lembrar do Pentecostes, mas vai lembrar também dessa vertente pentecostal e carismática. Inclusive, a gente faz parte, né, de uma veia carismática, mas eu queria saber qual a diferença realmente dessas denominações, por assim falar. Né? A nossa vertente é carismática, mas também evangélica, mas também litúrgica, sacramental. Sim, mas qual a diferença entre carismáticos e pentecostais? A grande diferença de um pentecostal para um carismático é que para um pentecostal, ele só compreende que a pessoa está cheia do Espírito Santo, ou foi cheia do Espírito Santo, ou batizada pelo Espírito Santo, se aquela pessoa manifestar o dom de línguas estranhas. Né? Então, para eles, para a maioria dos pentecostais, a doutrina deles aponta para essa evidência. Né? Então, alguém só foi batizado pelo Espírito Santo se falar em línguas. E no nosso caso, a gente não compreende dessa maneira porque a nossa visão é a visão assim, a visão que a gente aprende na Bíblia, e como você bem falou já, que a gente conhece um monte de gente que não expressa nem manifesta evidentemente assim nenhum tipo de dom, esses dons mais externos, mais audíveis, mais visíveis, e que nem por isso deixam de ser pessoas de Deus ou cheias do Espírito Santo. Né? Então a gente trabalha uma fé racional, a gente não trabalha uma fé irracional, porque essa é uma diferença também que o carismático tem para o pentecostal, porque o pentecostal, por se mover apenas na corrente carismática ou na corrente pentecostal, na linguagem deles, então eles meio que anulam até inclusive algumas partes do estudo da teologia, da compreensão da teologia, compreendendo que usando um texto fora de contexto na intenção de
assim, daquilo que eles creem, né? Não estou falando mal de nenhum. Obviamente que não são assim Não, todas não as... são todas as vertentes pentecostais que creem assim, Uhum. mas tem uma parte delas que creem que não precisam estudar porque realmente o Espírito Santo vai colocar o que deve ser falado. Sim. Não é onde a gente crê como carismático que a gente vai estudar. Uhum. E o Espírito Santo vai usar aquele conteúdo que a gente estudou para que ele possa falar através da gente. Então há algumas diferenças entre tantas que, como você falou, pelo avançar das horas e pelo cansaço da mente, a gente pode esquecer de alguma coisa, mas eu creio que os principais fatores de diferença são esses. Pastor, uma pergunta, antes da gente adentrar um pouco mais sobre alguns tipos de dons e por aí, é que é possível a gente desenvolver esse dom por conta própria, porque assim, existe algumas pessoas que querem ensinar e que ensinam, que tem escola de dons, e quando eu falo escola de dons, entenda realmente como, por exemplo, falar em línguas, a pessoa querer ensinar o passo a passo a outra para que ela fale em línguas, fazendo exercício para que a outra consiga chegar a esse fim. Isso realmente é algo que é em conformidade com a palavra de Deus, ou isso não é? O homem consegue por si só receber esse dom ou desenvolver esse dom? Como é que se dá? Veja, Paulo, a gente até já tocou, deu uma passada rápida nesse assunto, eu acho que no segundo episódio, né, desse podcast. Eu não lembro. Eu acho que foi. Mas, objetivamente, olhando para a Bíblia, não. Porque a Bíblia é quem vai dizer que o Espírito é quem distribui como lhe apraz. Então, se é o Espírito Santo que distribui, como é que eu vou aprender? Agora é fato que a Bíblia me ensina que eu preciso buscar. 1 Coríntios, eu acho que é 14, vai dizer que busque os melhores dons. Né? E aí ele vai dizer, e aí pelo entendimento do 1 Coríntios texto, 12. 1 Coríntios 12, né? Busque os melhores dons, perdão. Ele vai dizer isso. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente tem como buscar, mas a gente não tem como desenvolver. Ou seja, a gente sabe aonde é a fonte, sabe quem tem para nos dar. E aí a gente pode, sim, humildemente, orar, pedir, clamar, para que ele possa nos dar. Agora, a gente desenvolver, e é fato que a gente pode estimular. Uma hora recebido o dom, como a gente desenvolver. Ou seja, o Senhor me deu, então agora eu posso chegar para Paulo, que é um cara já mais maduro que eu, no sentido daquele dom, e que eu sei que ele evidencia esse dom, e dizer, Paulo, vê só, eu senti que de Deus eu recebi esse dom, mas eu estou confundindo, eu não estou sabendo aqui controlar, eu não estou sabendo como chega em mim, às vezes, ousadia, mas chega em mim medo, e aí eu posso usar o meu irmão para me ajudar a como estimular, a como realmente desenvolver esse dom, mas para criá-lo, porque o dom não é um troféu, né? O dom não é um remédio que a gente encontra na farmácia e compra, o dom não é uma mercadoria que a gente pega na prateleira e leva para casa, o dom é um presente, e é dado por graça e pela graça, e vem do trono de Deus, vem do poder de Deus para nós. Né? Então, tanto é que não é nosso, é dele, né? Para o uso dele através da vida da gente. Até porque nenhum dom se manifesta no nome da gente. Todos os dons se manifestam no nome de Jesus. Amém. Né? Então a gente tem que deixar isso muito claro, que a gente não tem esse poder. Tanto é que quando eu acho que o nome do cara era Simão, o mágico. O mágico, isso. Lá em Atos, quando ele viu Pedro impondo as mãos e o Espírito de Deus descendo ali sobre as vidas, ele foi tentar comprar o que não tem preço. E aí ele foi amaldiçoado. Então, é um dos pontos também importantes, além do próprio Paulo deixar claro que é o Espírito que distribui como lhe apraz, como lhe agrada, mas também nessa forma prática mesmo assim, funcional, a gente vai ver esse texto que o próprio Simão quis comprar, mas aí ele só recebeu o que ele não quis comprar, que foi a maldição por querer comprar o que não é vendável, o que não tem preço, que é dado por graça e pela graça, né? Amém. E algo que é importante também falar, porque tanto tem aqueles que querem, né, e almejam o dom, receber o dom, até inclusive comprar o dom, né, por mais que não seja algo correto e no ensinamento do que Deus tem para nós, mas também tem aqueles que negligenciam e também não buscam de forma alguma, e isso é um pecado, e eu falo tanto quanto, porque o salário do pecado sempre vai ser o mesmo, então
No sentido assim, de que tem gente que vive uma vida, né, negligente totalmente do Espírito Santo e que não pensa nem, por exemplo, quando vê um culto, vem ao culto, quando participa da igreja, nem de perguntar qual é o dom que o Senhor tem para ele, né, e qual é o dom que o Senhor tem para distribuir para aquela vida. Sim. E até Porque para vive uma vida fazer uso egoísta dela, também, né? né, nesse sentido. Às vezes no sentido Sim. assim, eu não quero saber porque também eu não me interesso em servir. Até porque também, Né? Paulo, a gente sabe que junto ao dom vem o propósito A e o responsabilidade. compromisso e a responsabilidade, né? Uhum. O Senhor não distribui dom para inutilidade, né? Uhum. Ele distribui dom para utilidade, né? Para utilidade. Então, querendo ou não, quem carrega um dom de Deus, naturalmente, ele carrega, além da responsabilidade, aquilo que a gente encontra nas Escrituras. A quem muito é dado, muito também é cobrado. Então, a gente percebe que tem muita gente que não procura o dom por esse fator, de não querer receber essa cobrança, mas por outro fator, que também ela só quer ser alvo do dom de alguém. Ela não quer ser o dom de Deus para a vida de alguém. E termina vivendo uma vida realmente de criança dentro da igreja, nunca cresce, nunca se desenvolve. Ao invés de ser realmente uma videira, ela só é uma treliça. Ela sempre vai Aquela estar figueira sem fruto. apoiado ou uma figueira sem fruto, como aquela que Jesus encontrou. Né? Pode até ter aparência, ter beleza, tudo, mas sem fruto. Né? Não tem nada para oferecer para ninguém. E a igreja precisa. Né? Nós precisamos, como igreja, aprender mais a realmente entender que a gente precisa buscar esses dons. E aí, outro assunto também importante, e a gente vai entrar assim em alguns dons específicos, mas assim, que é importante também mostrar e falar e evidenciar que os dons são importantes, eles são edificantes, eles fazem parte do propósito da Igreja de Deus, tê-los, né, e desenvolvê-los, amadurecê-los e tudo isso, mas se ele não vir acompanhado do fruto, né, e é interessante que o fruto, ele é a grande evidência de um cristão, como já foi falado no podcast anterior, que Paulo, quando fala de primeira, lá na carta aos Coríntios, né, a primeira carta aos Coríntios, logo depois, no capítulo seguinte ao 12, né, que é o 13, ele fala do amor. E o amor, além de ser o dom Supremo, que deve ser mais evidente, o supremo e tudo isso, ele também é o primeiro fruto a ser evidenciado. Sim. Né? Então, assim, sem o amor, nada vai. Nada a gente vai fazer, não vai fazer nada. Porque é bastante interessante e hoje a gente vê isso presente na igreja. A gente vê pessoas que gostam de pegar fogo. Eu também gosto de pegar fogo, no sentido do espírito. Mas, assim, o que é pegar fogo sem realmente mostrar uma vida que queima por Jesus? Sem mostrar uma vida, sem mostrar uma vida que realmente carrega as marcas de Cristo. Né? Então, assim, hoje tem muita gente dentro da igreja que gosta, inclusive, de ministérios ligados a dons espirituais, etc. Sim. E que é importante. E que é importante, é necessário, é essencial dentro da igreja, mas que não só isso. Mas que isso reflita na vida, né? Porque tem inclusive aquela palavra, aquela passagem, né? Que aí, mas Senhor, nós profetizamos em Teu nome, mas Senhor, nós expelimos demônios, mas fizemos tudo isso e o Senhor fala, não te conheço. Eu não te conheço, exatamente. Porque eram pessoas apenas que tinham dom, mas que não tinham a vida. Jesus, ele não falou, não, é mentira o que você falou, não. Ele não. Jesus não questionou nada, disse que tudo que eles fizeram... em outras palavras, eles estavam falando a verdade, porém eles não fizeram para a glória de Deus. Nem tinham uma vida para a glória de Deus. Uma vida com fruto. Tanto é que os próprios discípulos testemunharam, tem uns caras ali, né, falando em teu nome e tal. Jesus disse, aquele que não é contra mim, é comigo. E Jesus não disse que eles eram discípulos, mas Jesus está dizendo assim, deixa os caras falar. Né? Então, tem gente falando por aí, mas que parece mais com a igreja de Éfeso, né? Sim, verdade. E que vai ali fazendo tudo certinho, bonitinho, sendo elogiado, sendo visto, mas que escuta de Deus. Tu perdeu o teu primeiro amor. E se tu não se arrepender? E se tu não se arrepender, tu tá ferrado. Então volta, se arrepende e busca a essência
de tudo, que é o que é amor. o primeiro amor, né? Ponto. Né? Amém, pastor. E aí agora, falando de alguns dons, já sendo mais direto em relação a isso, Sim. um deles é a palavra de sabedoria, né? O Senhor tem algo para nos falar relacionado especificamente a esse dom, que é uma palavra de sabedoria, é algo que a gente, enfim, consegue essa informação e fala para outras pessoas. Como é que se manifesta esse dom na vida da igreja? Essa palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Uhum. A gente vai ver que a sabedoria, inclusive hoje eu estava conversando com a Edline em casa e dizendo que, porque assim, a gente brincando lá, né? Eu dizendo assim, rapaz, quando eu estou muito estressado, eu acho que eu sou feito mulher, assim, tirando onda com ela, né? Que mulher quando está muito aperreada diz que quer comprar, né? Aí ela disse, tá vendo, meu filho, que você tem uma esposa que não é assim, porque eu não fico assim querendo comprar. Sim. Quando estou muito aperreada, aí eu disse a ela, é porque você tem sabedoria. Você sabe como conquistar sem precisar se aperrear. Então, muitas vezes, Paulo, a palavra de sabedoria, ela está fundamentada exatamente, não é num conhecimento, mas em como expressar aquele conhecimento. E que não pode ser algo também vindo pessoal, é algo que também é algo que adquirido vem no sentido direto de Deus. de receber de Deus. Porque tem algumas questões de sabedoria que quando a gente vai olhar, a pessoa não está falando da parte de Deus, está falando da parte dela. Por isso que eu sempre gosto, inclusive em ministração, você já me viu falando isso aqui, orientando as pessoas, ou quando eu vejo que alguém está dando conselho a alguém, eu sempre digo, ó, vai dar conselho. Agora você tem que estar apto a se anular e não ser tendencioso. Você precisa aprender a ser parcial e se colocar realmente dependente do Espírito Santo para falar o que precisa ser falado, né? Para que realmente haja uma palavra de sabedoria, porque é uma revelação de Deus, né? A palavra de sabedoria literalmente é uma revelação que vem seguida de um conselho. Sim. Então, por muitas vezes eu atendi pessoas que eu não conheço, que eu não vi, que eu nunca tinha visto, e que por orar, por pedir a Deus sabedoria, direção ali para atender aquelas pessoas, normalmente quando a gente vai atender, a gente ora um dia antes, ou no dia mesmo antes de atender, a gente já vai colocando, apresentando, e a gente começa a falar e dando direção àquela vida, e a gente plenamente percebe que não vem da gente, pô. Não foi baseado em experiência, não foi experiência, baseado... nem porque conhecia alguma coisa da outra pessoa. Não, simplesmente o Senhor veio e colocou. E às vezes as pessoas que vêm conversar conosco, por exemplo, elas não abrem logo de imediato o que de fato elas estão ali fazendo. Elas sempre chegam com muito medo, com muita insegurança, com dúvida. Acontece, isso é muito natural. E aí, que se fosse por um conhecimento humano, se baseando naquilo que eles falam, não viria um conselho. Não viria o conselho e não viria realmente um conselho que seria ali o edificante, ponto, né? porque muitas vezes o Espírito revela o ponto pelo qual eles estão ali. Que às vezes não é nem o motivo que eles acham que estão ali. E aí é onde vem realmente essa palavra de sabedoria e esse conselho, e Deus, ele derrama graça. E isso é uma experiência muito marcante. É uma experiência muito legal. A gente vai ver isso na vida de José, por exemplo, quando ele é ali colocado para interpretações, quando ele é colocado diante de Faraó para dar solução, né? A gente vai ver sobre a vida de Eliseu, a gente vai ver sobre a vida de Ágabo, a gente vai ver sobre vários personagens, essa palavra de sabedoria se manifestando ali. E que, parecido com a palavra de sabedoria, é também a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, isso. Que aí a palavra de conhecimento difere de uma palavra de sabedoria, porque é algo muito sobrenatural, né? Também, né? A palavra de conhecimento, realmente, ela se confunde, porque ela tem a capacidade que é aquilo que Paulo vai dizer, né? O Espírito, ele sonda o coração do homem e intercede com gemidos inexprimíveis, então, e leva a Deus, né? Aquela oração. Então, a gente compreende, né? E olhando assim, a gente percebe que ela vem direto do Espírito Santo, porque ele é o único que é capaz de sondar o que realmente está no interior daquela vida. A gente vive muito essa palavra de conhecimento na ministração que a gente faz no culto da quarta-feira. Existe muita experiência de palavra de conhecimento. Por quê? De entender. Eu não sei. Eu não sei se já aconteceu com você, mas a gente vai orando
E, por exemplo, eu pergunto, Paulo, tem algum motivo de oração? Paulo diz Não. assim, não. Ou às vezes diz, eu quero que tu ore, sei lá, Gratidão. por gratidão. Ou se não, ora pro Johnny, para ver se ele, né? Se Vamos apruma. orar mesmo. Né? Né? E aí, você ora pelos motivos que as pessoas pedem. Mas, de repente, você é conduzido a orar por um motivo específico. Visualiza, inclusive, uma situação. Isso, e você vê que a pessoa ali, ela é surpreendida porque ela não esperava. E também você sabe que não veio de você. Foi o exemplo mais ou menos não, foi o exemplo que foi falado, né, de Ananias e Safira, né, que ali eles apresentaram algo, mas ali foi o Espírito, deu ali uma palavra de conhecimento para Pedro e aí ele intervém. O próprio Jesus com a mulher samaritana. E ela fica justamente, e isso ela assombrou. Fica abismada, né? Tanto é que ela, quando foi dizer e contar para os outros... Essa foi a pregação assim, praticamente ela dela, disse né? assim, eu encontrei e ele disse tudo sobre a minha vida. Né? Então, assim, é a palavra de conhecimento. Então, é o Senhor revelando ao coração. Não é uma palavra de fofoca, é um conhecimento que é para a isso glória de Deus. Muito importante, Paulo. Deixa eu abrir um parênteses nisso aí. Palavra de conhecimento não é uma palavra que Paulo me contou uma história e eu vou ali na casa de fulano, que é incluído na história que Paulo me contou, e digo assim, o Senhor colocou no meu coração. Sim. E aí você fala a palavra segundo o que Paulo contou. Não. A palavra de conhecimento é algo que você não sabe. É algo que realmente vem de Deus. Não são impressões. E nem sugestões. Não são sugestões, nem achismo. É algo que vem da parte de Deus, diretamente para o coração de alguém. Ponto. Amém, pastor. Em relação também ao que é importantíssimo para a igreja e assim, dentro desse assunto, claro, que é o discernimento de espíritos. Exato. Isso é algo que... pode falar. Não, que também é uma percepção espiritual. Tudo isso aqui é espiritual, tem que vir de Deus, né? E é algo que é interessante porque, assim, não é aquela coisa ensaiada. Né? Deus, ele mostra, revela e vai além, né, inclusive, de espíritos imundos. Né? Quando pessoas, por exemplo, estão aqui na igreja e conseguem perceber que aquela pessoa está, né, possessa, enfim, subordinada a um espírito imundo nesse sentido. Às vezes até sem manifestação visível, mas porque é um discernimento espiritual. Né? Esse talvez seja um dom, uma explicação, mais uma parte da explicação, porque consegue ver também as circunstâncias. Isso, porque o discernimento de espírito é um dom que ele é dado, é concedido. Ele também pode ser buscado, mas poucas pessoas buscam. Por quê? Porque é um dom que mete medo, né? Isso. É um dom que você vai ver no espiritual o que ninguém vê. Então, por exemplo, eu não vou falar de mim, mas eu vou falar de um testemunho, por exemplo, numa conferência Atitude nossa. Que a gente estava lá e, de repente, eu vejo o reverendo Felipe, que hoje, Dom Felipe, ele indo na direção de uma menina que, na minha ótica, naquele momento ali, eu a vi antes dele. E para mim ela estava ali adorando a Deus. Mas que na verdade ela estava manifestando-se possessivamente. Entendeu? Então ele, com esse dom que Deus deu a ele discerniu o espírito que ali estava sobre a vida daquela moça. Não é? Então já houve, eu já tive situações, inclusive aqui na igreja, situações de escutar um grito. Né, de escutar um grito, e grito que é comum na igreja, que eu não vou entrar em detalhes, mas um grito e não olhar, porque às vezes a gente não olha para não constranger, porque a pessoa pode se incomodar, mas escutar um grito e perceber isso não é normal. E isso é esse discernimento de espírito. E outra, que eu não estava esperando nem que alguém gritasse, nem ter essa percepção, mas na hora que entra no ouvido da gente, é o próprio Espírito Santo que traz esse discernimento e mostra, isso não é de Deus. E eu não falei nada, eu escutei, eu estava aqui no altar, escutei esse grito, marcou, eu disse, isso, tem alguma coisa estranha aí, não é um grito comum. E depois, conversando com a Edline em casa, e ela me relatou o que houve, e ela, sem eu dizer nada a ela,
ela disse assim, eu acho, amor, que não era só um grito normal, tinha algo espiritual ali. E eu disse, eu tive a mesma impressão. Então isso é discernimento de espírito. Como também esse discernimento de espírito, ele traz o sentimento de presença, né? Às vezes a gente tem essa percepção, porque tem a percepção assim, agora falando de sentimentos, de sensações mesmo. Então o discernimento espiritual também cabe nesse assunto, no sentido de que às vezes você entra em algum lugar e você sente aquele negócio pesado, como também você entra em algum lugar e sente paz. De alguma maneira, o Espírito Santo está levando você a discernir o que tem ali. Reverendo Marcondes conta uma história de que pegou uma carona com um casal da igreja, né? E quando ele sentou no banco traseiro do carro, né? Só estava ele atrás, o casal na frente, né? Ele sentou atrás e o casal estava na frente, e quando ele sentou, ele percebeu uma presença. E ele olhou de lado, não tinha ninguém. E ele disse, que coisa estranha, né? E aí eu sei que no resumo da história, a história se desenrola e ele descobre que o cara, o marido daquele casal, ele estava possesso. Ele estava assim, ele não estava naquele momento possesso. Sim. Mas ele tinha sim uma potestade ali que vivia, um espírito maligno que vivia ali, né, na vida dele, e atrapalhando a vida dele, Sim. e por isso que nada estava dando certo tal, e estava presente acompanhando ele. E aí o reverendo Marconi diz que teve muito medo no sentido de que o cara era grande e forte, e ele sozinho, ele disse, se eu for orar aqui, ele se manifestar, como é que eu vou fazer? E aí ele usa a chave que a Bíblia ensina, que é do arrependimento, e ele começa a pregar e falar sobre arrependimento e tal, aquela coisa toda, e esse camarada, ele estava tendo episódios de esquecimento, de apagões. Ele apagava e daqui a pouco ele não sabia onde estava, ou já acordava em outro lugar. Então, depois desse dia em que houve esse discernimento de espírito e a atuação de um homem de Deus na vida dele, ele parou de ter esses episódios. Então, esse discernimento de espírito é uma ferramenta importante para a igreja, porque isso faz parte daquilo que Deus disse, que esses sinais seguiriam os que creem. Então, assim, nós somos a igreja do Senhor para libertar cativos, da mesma maneira que Jesus libertou. Para expulsar demônios, da mesma maneira que Jesus expulsou. Então, esse é um dom, esse é um presente que Deus tem para a igreja. Que faz a gente enxergar além dos nossos olhos, ouvir além dos nossos ouvidos. Perfeito. E tudo isso, né? Logo depois também desses dons, né, já foi a palavra de sabedoria, né, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, mas também tem dons, né, que são considerados dons de poder, e aí vem da palavra grega dunamis, né, e aí eu não sou o melhor, como posso falar, eu não tenho essa gramática na ponta da língua que é o grego, né, mas acho que seja assim, dunamis. Sim. Que é esse poder sobrenatural, né, e um desses dons de poder é o dom da fé. Né? E é interessante porque dom da fé é fé. Então, assim, para muitos, fé é aquilo que eu tenho, todos temos. Como é que tem um dom só para isso? Né? Um dom da fé. Como é que acontece, o que é, né? Se é além do que a gente já tem, vamos dizer, de uma forma natural, que não é sobrenatural, mas além daquela fé salvífica, como posso falar assim, né? Aquela fé que recebe a graça da salvação. É a mesma fé ou é uma fé... Não. Existe uma distinção. Essa que você está falando, que todo mundo tem, é a fé geral, né? É a fé que o Senhor, ele distribui para que todos passem a crer nele, confiar nele. Existe a fé salvadora, que é a fé que me leva, além de confiar e crer em Jesus, a entregar a minha vida a ele de uma maneira a receber aquilo que Paulo diz, que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, essa é a fé salvadora, é a fé que me leva à salvação. Essa fé não garante a salvação, mas essa fé me leva à salvação. Sim. Me leva a confiar que existe essa salvação liberada sobre a minha vida. Já essa fé de poder, essa fé como algo de poder, é aquela fé que me leva a acreditar e fazer o
o que ninguém está acreditando que deve fazer. Uhum. É uma fé que me leva, como é que eu posso usar aqui em termos práticos? Em termos práticos, vamos usar na questão material, né? Então, ninguém está vendo, mas aí eu digo assim, pessoal, agora a gente vai fazer uma obra aqui para o reino de Deus, para a glória de Deus. E a gente vai levantar a igreja lá na comunidade, né, da missão do Cristo Redentor. A gente vai construir aquela igreja. Mas como é isso? Como é que a gente vai fazer? Eu não sei, o Senhor está colocando isso no coração da gente. A Arca de Noé. E aí a gente vai fazer porque a gente crê que Ele vai fundamentar e Ele vai prover tudo que é necessário, e a gente vai se mover nisso, e o Senhor está colocando essa disposição, essa disponibilidade. Ele já confirmou que alguém vai se levantar para financiar isso, que alguém vai se levantar para construir isso, e que vidas vão ser salvas ali, libertadas através dessa obra. Então, essa é uma fé sobrenatural. Poderosa. Poderosa, porque não tem nada que seja visto para comprovar nada. Mas vem de uma maneira da parte de Deus que você vai. Que você vai. Né? Entendi. E a Arca de Noé, como você citou, é uma questão dessa. Ninguém estava vendo, mas Noé viu e fez. Né? E aí ele colheu o fruto da obediência. Né? Exatamente. Outra coisa também, outro dom, na verdade, tem a ver com o dom de operação de milagres, né? Como se dá também esse dom de poder, de operar milagres, né? Como é que pode se explicar esse? Eu vou voltar para o ponto anterior para passar para esse ponto de milagre. Né? Então, quando a gente vê a fé de poder, né? Essa fé que leva a gente ao sobrenatural, a gente compreende que a gente tem uma fé natural que nos leva a receber um milagre, né? Nos leva a crer que um milagre pode acontecer. Mas essa fé poderosa nos leva a receber esse milagre. Né? Então, muitas vezes, por exemplo, existe o extremismo nisso também. Existem questões que as pessoas não estão agindo com essa fé, mas estão sendo extremas. Por exemplo, tem gente que não quer mais tomar medicação, não quer participar mais de tratamento, e que não está se movendo nessa fé, apenas no ensino equivocado. E aí abre mão de tudo, entendendo que vai haver e vai receber a cura. Já tem gente que não, que recebeu da parte do Senhor a confirmação de que vai receber o milagre na mão. A gente pode usar como exemplo na mão. Ali foi uma fé poderosa. Ali ele foi a gente pode ver que foi a manifestação de uma fé poderosa, né? Porque na verdade Naamã ele titubeou até o 6º mergulho, né? Talvez ele só tenha mergulhado com uma fé poderosa no último mergulho, né? Até ele ir lá mergulhar ele resistiu, né? Só depois que alguém que não era nem ninguém importante abriu os olhos dele, ele foi lá e fez. Então ele talvez tenha agido mais pela fé do outro do que pela fé dele mesmo. Mas a gente vê Mas ele recebeu. Mas ele recebeu. Ele recebeu que ali estava a consumação da morte dele. Mas a partir dali foi a consumação da vida dele. Né? Então ele saiu literalmente dessa condenação de uma morte, de uma enfermidade, para uma vida de uma cura. E não apenas isso. A história de Naamã mostra que ele não só desfrutou da fé sobrenatural poderosa, como também ele passou a ter uma fé geral, como também ele desenvolveu, quem sabe, uma fé salvadora. Porque ele testemunhou isso com sua própria voz, com a sua própria boca, dizendo que não queria mais adorar, mas que Deus entendesse ele quando ele tivesse que entrar para adorar o Deus do Senhor dele, que ele era subordinado a um rei. Então a gente vai ver isso acontecendo. E entrando agora dentro dessa operação de milagres, né, que tem a ver com isso que eu acabei de falar, a gente vai ver que, primeira coisa, eu gosto da definição de Carlos Alberto Figueiredo, e você conhece ele, já ouviu ele falar no podcast. Ele diz: a nossa competência é de orar, a de curar, a de realizar o milagre. Realizar o milagre. Deus. Então, assim, então a primeira coisa que a gente tem que compreender, para que a gente não bote peso sobre ninguém, nem receba peso sobre a gente, é que a realização de milagres é uma competência única e exclusivamente de Deus. Agora, ele compartilha conosco o dom dessa competência.
através da imposição de mãos, através da oração, através da liberação profética. Acontecem vários milagres. Vários, não é um, nem dois, nem três, não. Vários milagres. A gente pode ver muito, inclusive, no Antigo Testamento, né? Moisés, sim, o Mar Vermelho, isso acontecendo, Deus operando, né, visivelmente aqueles milagres isso, através da vida de um homem de Deus, no caso, sim, que era Moisés, sim, enfim. Porque existe essa diferença, né? Enquanto a fé natural, ela recebe o milagre, né? Uhum. Essa operação de milagres, ela leva a gente a fazer com que o milagre aconteça na vida dos outros. Uhum. Por exemplo, existe um menino, não sei se ele é vivo hoje, e eu não vou citar o nome dele, porque eu não sei aonde é que ele anda e como é que ele está hoje. Uhum. Na época que a gente estava em Garanhuns, que ele tinha o dom de cura. E ele orou por algumas pessoas lá na igreja de Garanhuns na época, e essas pessoas foram curadas, porém ele tinha uma enfermidade. E ele não conseguia se curar da enfermidade. Justamente porque essa operação de milagres ele tinha para o outro. Né? Isso é interessante. Mas ele não conseguia sobre não era para um benefício para si. Para si, não. Ele realizou porque eu, Dom Jorge, que foi o pastor da nossa igreja aqui, viu com seus próprios olhos, eu vi também. Então, assim, o Senhor faz, o Senhor opera, e esses dons estão liberados para a igreja de hoje. Como a gente também vê Moisés abrindo o Mar Vermelho, isso. Como a gente também vê Josué orando e o sol parando. Uhum. E aí, hoje, com estudo, com tecnologia, não, é porque a Bíblia diz que o sol parou e ponto. Uhum. E existe um canal também, no YouTube, um podcast de outra pessoa, que eu não sei como é que vai se comportar, por isso que eu não vou citar o nome aqui, que ele vai falar que, comprovadamente, a ciência e para não errar o nome, né? Porque tem astrologia e astronomia. Astronomia, universo, não é isso? Uhum. Pronto. A astronomia comprova que existiu um hiato ali, em que é um sinal de que o Sol parou, o mundo parou, o universo parou. Né? Então, já existe hoje uma comprovação meio que vista lá. Né? Então, isso são realmente ações miraculosas. Tipo, por exemplo, também ressuscitar mortos. Ressuscitar mortos, sim. Uhum. Sim. E que acontecem hoje. Multiplicar pães e peixes é algo que acontece diante dos nossos olhos. A gente, como igreja, a gente vive muito essa questão da multiplicação de pães e peixes. Quantas e quantas vezes a gente não já fez aqui eventos na nossa igreja que a gente olhava para o que tinha-se para distribuir para a igreja e o quantitativo de pessoas que estavam na igreja, e a gente vai lá, ora, intercede, abençoa o alimento, abençoa ali a comunhão que a gente vai ter, e no final de contas todo mundo come muito bem, desfruta de tudo que tem. Ele leva para casa a comida. E literalmente acontece o que aconteceu lá, ainda sobra cestos com pães e com peixes. Isso aí. Então a gente vê isso acontecer, a gente só não, às vezes, para perceber, mas a gente vê. Né? Exatamente. E, pastor, por último, estamos encerrando essas séries desse podcast, inclusive não somente esse episódio, mas essa série, como já falei. E eu queria que o senhor falasse também sobre esse... Já falou um pouco, inclusive, sim. Esse episódio, sobre os dons de cura. Esse dom, e inclusive, aí eu faço essa pergunta, já acrescentando outra, esse dom de cura é um dom de cura física? É um dom de cura que pode ser espiritual? É um dom de cura que pode ser, inclusive, emocional? Da alma, por assim dizer, né? O que é esse dom? Isso. Bem, aí está em dons, né? Porque não se resume a uma coisa só. Mas a primeira coisa que a gente tem que compreender sobre esses dons de cura é que, nesse caso, desse dom específico, né? A gente percebe que a gente não está orando pela cura sobrenatural pela fé de quem está recebendo aquela oração. A gente está orando pelo dom que está sobre a gente. Por exemplo, eu me reconheço como uma pessoa que tem um dom, esse dom de cura específico, e que a vertente principal dele é a cura da alma. Então, eu não sei, eu não tenho evidência de pessoas que foram curadas fisicamente nesse dom, mas eu tenho evidência, já vi, já percebi testemunho de pessoas que foram curadas
da alma, de problemas que estavam ali dentro e que foram lançados fora a partir de uma oração. Amém. E que a gente compreende que esse dom, ele deve ser percebido bem com humildade e realizado, porque a gente tem a consciência que não vem da gente. Mas percebendo que o Senhor ali quer curar aquela vida, aquela alma, aquele estado ali de conflito que ela está vivendo, então a gente se deixa ser usado para que aquela vida seja libertada, restaurada e curada para a glória de Deus. Então esse é um dom que ele não está assim fundamentado propriamente, porque isso tem a ver também, né? A recepção daquele que está recebendo a oração também tem seus efeitos, mas esse é um dom, ou dons são dons que estão ligados diretamente a um portador que o Senhor confiou para ser liberado sobre a vida de alguém. E eu acredito que a consumação dessa cura, por mais que ela seja ali literalmente física, seja inclusive emocional, como o senhor falou, mas eu acredito que a consumação, obviamente, que vai ser essa cura específica, mas é que seja também uma cura espiritual, né? Então, assim, isso, que seja uma cura espiritual. Existem muitos fatores de pessoas que estavam ali acorrentadas, presas, que aí nem chegaram a ser possessíveis em alguma coisa, mas estavam presas ali em alguma coisa que foi feita no passado, no presente, enfim, e que através de uma oração dessa liberta não só a alma, como liberta o espiritual, até porque a gente não tem, nós somos tricotômicos, a semelhança do Deus triuno que a gente serve, e a gente crê que a gente é corpo, alma e espírito, então não tem como afetar uma coisa sem afetar as outras, tanto positivamente como negativamente. Então, quando um desses fatores é curado, os demais recebem o reflexo disso. Mas quando um deles são afetados, os outros também são afetados. Então, por isso que é muito comum você ver pessoas doentes espiritualmente desenvolvendo um quadro terrível de problemas emocionais e, naturalmente, isso sendo refletido no seu próprio corpo. Como também quando existe a cura, né, emocional ou em alguma dessas áreas, a gente vê isso reverberando em todo o resto. Então, assim, esses dons, eles se movimentam e são operados nessa direção. Amém, pastor. Amém. Só uma última pergunta, na verdade, que tem a ver com os questionamentos que fizeram, né, lá no Instagram. Sim. É que, de uma forma, acredito que agora vai ser breve e sucinta, realmente, é que algumas pessoas perguntaram como é que se dá essa questão, e eu vou fazer perguntas gerais a ver com todo o podcast, às vezes, de entristecer o Espírito Santo, por exemplo, como é que a gente faz isso, se a gente entristece o Espírito Santo, tem como recuperar isso, tem como a gente ser perdoado nisso e voltar e ser restaurado essa relação. Eu vou aproveitar, e o senhor também, que acredito que vai ser basicamente na mesma levada, que é no sentido de gente que apaga, né? A Bíblia fala, não apagueis o Espírito, né? E aí se apaga o Espírito, tem como a gente também revivificar, na verdade ser revivificado, acender de novo, né? Então, assim, praticamente é isso, como as últimas perguntas. Essas duas perguntas, a primeira delas, entristecer o Espírito Santo. Primeiro, que ele é uma pessoa. Então, a gente vai ver na Bíblia exatamente o fator de Paulo dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. E como é que a gente entristece Deus? É quando a gente atua de alguma maneira que não agrada a Deus. Com indiferença, talvez. Com indiferença, com desobediência. Desonra, com situações que já são claras que é Deus que está pedindo e que ao invés de eu segui-las, eu vou contra elas mais uma vez. Então eu estou ali entristecendo o Espírito Santo de Deus. Né? Ele é uma pessoa, então o meu relacionamento com ele é a mesma coisa do meu relacionamento com Paulo. Se eu começar a ferir os princípios que unem a mim, que unem minha vida à vida de Paulo, então naturalmente eu vou começar a entristecer quem? Paulo, pô. Se eu começo a ferir a minha lealdade a Paulo, Paulo vai ficar triste. A minha fidelidade, o meu respeito a Paulo. Então, da mesma maneira, é o meu relacionamento com o Espírito Santo. Então tem gente que realmente compreende, crê, já teve várias vezes experiências com o Espírito Santo, mas que, vamos dizer assim, por algum motivo, que aí é particular delas,
termina sucumbindo à sua própria vontade, aos seus próprios prazeres, onde o Espírito Santo vai ali mostrando, e é entristecido por essa pessoa através de sua conduta, através de seus comportamentos. Da mesma maneira, como a Bíblia vai dizer que ele é um fogo consumidor, é um fogo que purifica, que santifica, então ele pode ser apagado da mesma maneira. Então, muitas vezes, o Espírito Santo vem sobre a minha vida, trazendo ali uma revelação, trazendo ali uma direção, e eu escolho apagar aquela direção que ele me deu para acender a minha própria direção. Eu escolho a sentir os meus próprios sentimentos ou ter minhas próprias sensações, ao invés de me render a desejar queimar pelo Senhor, a realmente deixar ser consumido pelo Senhor. Então, o não apagueis o Espírito Santo é realmente tentar anular a atuação dele na vida da gente. Né? E anular, assim, não é anular o Espírito Santo porque ele é Deus. Sim. Mas é anular aquilo que ele pode fazer e que a gente não quer que ele faça agora naquele momento. Então eu deixo ele lá quietinho e vou fazendo o que eu quero aqui. E aí é fato que há como acender? Sim, simples, objetivamente falando. Só é se arrepender, exatamente. Confessar, receber dele o perdão e reatar o relacionamento com ele. E ali ele vai de glória em glória, de fé em fé, ele vai fazendo com que esse fogo queime novamente, e que é um fogo semelhante àquele que a gente via no tabernáculo, onde os sacerdotes, os levitas tinham que estar lá alimentando aquele fogo, renovando aquele fogo, soprando, tirando as brasas que poderiam atrapalhar. Assim é a vida da gente. Então, se a gente deixar entulhos se acumularem na vida da gente, também a gente vai apagar o Espírito, porque termina que tantas distrações, tantas opiniões, tantas ofertas, tantas oportunidades, elas surgem na vida da gente, que elas vão ocupando ali e que o fogo vai se apagando mesmo. E que é necessário, às vezes, limpar, para que ele comece novamente a arder, a queimar e a consumir o que tem que ser consumido. Então, há essa possibilidade, e para que haja esse renovo, é necessário limpar. É necessário tirar o que está atrapalhando, para que ele possa queimar, para que ele possa realmente ali cumprir com o seu papel, que é de nos purificar, que é de nos fazer realmente ter uma vida cheia, que queima, como um graveto seco. Quem gosta desse termo é Hernando Dias Lopes, né? Diante do Senhor. Amém. Eu acho Amém? que essas palavras, elas finalizam bem. Amém. Sequência de podcasts e, na verdade, de episódios desse podcast, né, do LeiroCast. E eu queria só fazer um pedido, que é que o Senhor nos abençoe com oração, abençoe Amém. a igreja, né, também pedindo para que o Senhor nos incendeie, né, com essa chama que é o Espírito Santo, se revele cada vez mais a nós, e que esse dia de Pentecostes não seja como um dia qualquer, mas que a gente lembre, né, e seja alimentado também. Exatamente. Por esse dia. Antes da oração, eu queria só agradecer a todos que estão conosco aqui, né, que ficaram com a gente durante todo esse podcast, esse episódio do LeiroCast, mas que também certamente vêm assistindo os episódios anteriores Isso. e que chegaram até esse. Né? Espero que você tenha sido abençoado e que o Senhor tenha esclarecido aí dúvidas, que tenha realmente feito você desejar ter essa vida cheia do Espírito Santo. E quero te fazer um convite, né, para que próximo domingo agora, dia 19, que a gente celebra o dia de Pentecoste, você esteja conosco, né, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, mas de uma maneira diferente, agora com toda essa consciência sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre sua obra, sobre quem ele é, sobre aquilo que ele veio fazer, sobre o que realmente significa o Pentecoste na nossa vida, e como a gente falou aqui nesse episódio, então esse dia de Pentecoste é para hoje. Amém. Então eu e vocês, a gente pode desfrutar de um derramar do Espírito de Deus nesse dia, e por isso a gente gerou toda essa estrutura de conhecimento e de informação, para que eu lembrasse, mas que para que você também lembrasse e aprendesse, para que a gente possa viver esse dia de uma maneira diferente esse ano. Amém. E para que a gente possa, como igreja do Senhor, desfrutar de tudo que o Senhor tem para derramar na vida da gente.
Em nome de Jesus. Foi Amém? cansativo. Sim, mas chegamos até aqui. Chegamos aqui, o Senhor até aqui nos ajudou. Amém. E tem nos ajudado para todo sempre. Também quero honrar a vida de todos que nos ajudaram Sim. a fazer tudo Verdade. isso, né? Que Sim. e eu vou falar por nome mesmo, Nauê, né, Vanessa, Azaf, Johnny, Laurinha, Johanna, né? Foram pessoas que estiveram aqui junto conosco. Sim. Para nos ajudar na estrutura, em tudo isso. E tem uns que estão até agora. Para você que está assistindo agora, talvez de manhã, né, esse podcast, sabe-se lá a hora. Hoje, agora, exatamente agora, é dia 14 de maio e são 00:35. E a gente começou a gravação aqui de 7h40 da noite. Mas graças a Deus. Amém. Né, que para a glória de Deus. Eu quero orar por sua vida, quero abençoá-los com essa oração breve. Bondoso Deus, obrigado por tudo isso que o Senhor nos permitiu viver até aqui, gravar, falar, conversar. E eu te peço, Espírito Santo, tu que estás aqui, estás em cada lugar onde essas gravações, onde esses vídeos, onde essas informações chegarão. Eu te peço que tu, Espírito Santo, ali manifeste a tua obra sobre essas vidas e que elas sejam cheias da tua presença. Em nome de Jesus, Senhor Deus, vem derramar do teu poder, os teus dons, vem fazer manifestar o teu fruto na vida da gente, para que possamos verdadeiramente ser moldados como um vaso na mão do oleiro. Nos ajude, Pai, e que esses sejam os primeiros, para a tua glória, no nome de Jesus, de muitos e muitos podcasts que faremos aqui. Não para que venhamos a aparecer, mas que tu, oleiro de nossa vida, possa aparecer e nos moldar conforme a tua vontade. É assim que oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E nunca esqueça que o Oleiro Cast tem como propósito moldar a minha e a sua vida, assim como o oleiro modela e molda o vaso. Que Deus abençoe e até já, quando a gente vai se encontrar para adorar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém.